Dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro e futuro servidor. Cá estamos nós de volta, um assunto novo, poderes administrativos, que é um assunto que cai em toda a prova de concurso. É incrível, sempre tem uma questãozinha lá falando ou do poder hierárquico, ou do poder disciplinar, ou do poder regulamentar, ou do poder de polícia. Então sempre tem alguma questão tratando desse tópico que a gente vai ver na aula de hoje. Professor, e se eu ficar com dúvida, onde é que eu posso encontrar a senhora para poder tirar as dúvidas? Aqui, ó, nas minhas redes sociais. Aqui tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Periscope. Segue nas redes sociais, eu vou respondendo vocês. Pode não ser tão rápido, mas eu respondo todo mundo, tá certo? Então segue lá, tem qualquer dúvida, quer qualquer algum tipo de dica, segue nas redes sociais para poder a gente ir para o nosso primeiro assunto, ó, que é esse daqui, ó, poderes da administração pública, que pode vir com o nome poderes da administração ou pode vir com o nome poderes administrativos, vai dar no mesmo. Só que antes da gente começar a falar dos poderes em si, falar do hierárquico, do disciplinar e assim por diante, vamos fazer um conceito de poderes para poder você entender de uma maneira simples de que trata esse assunto. Veja só, aqui tem um conceito que eu tirei do livro de José dos Santos Carvalho Filho, só que esse conceito daqui é um conceito escrito que ele diz assim, ó, poderes é o conjunto de prerrogativas dadas aos agentes para que ele consiga alcançar os fins do Estado. Só que eu prefiro um conceito desenhado. Então, deixa eu pegar a boa e velha página em branco para poder a gente fazer um esquema desenhando aqui o conceito dos poderes administrativos. Um desenho que eu já venho fazendo com vocês desde o início de regime jurídico administrativo é assim, ó. O administrador, ele vai buscar o bem-estar coletivo. Então, ele busca o bem-estar coletivo. E o bem-estar coletivo, ele é superior ao bem-estar particular. Então, o bem-estar coletivo, ele é superior ao bem-estar particular. Vimos isso daqui no ponto passado, quando estávamos estudando os princípios. Aí já vimos o seguinte, o administrador, nesse caso, ele está atuando em posição de supremacia em relação a esse particular, ou seja, em relação de superioridade. Com essa supremacia, o administrador está recebendo diversas prerrogativas, que são alguns privilégios para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. E o que são essas prerrogativas? São benefícios. Aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, ó. Como é o nome do assunto que a gente vai estudar? Poderes administrativos. Aí olha como fica fácil se você pensar de maneira esquematizada. O que seriam os poderes administrativos? Seriam as prerrogativas dadas a quem? Ao administrador, para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. Então fica fácil, ó. Os poderes administrativos são as prerrogativas dadas ao administrador para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. E por que esse administrador ele recebe esses poderes? Porque naquele momento ele está em posição de supremacia, a famosa supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Só que esse é um conceito desenhado, só que eu ainda quero colocar algumas características, que são as seguintes, ó. Esses poderes daqui, eles são instrumentais. O poder, ele é instrumental. Por quê? Porque o correto é falar em poder, dever. Alguns autores, dependendo do seu livro, trocam a ordem, tipo Celso Antônio Bandeira de Mello, fala que é um dever, poder. Na sua prova pode cair poder, dever ou dever, poder. Professora, não estou entendendo nada. Rapidinho. É o seguinte, ó. Vamos imaginar o seguinte, imagina que um TRT abriu concurso para um TRT. O que o TRT quer, na verdade, é concurso ou ele quer nomear? O que ele quer é nomear. Só que para poder fazer a nomeação, para poder existir a nomeação, antes disso, ele vai ter que fazer um concurso. Então, o concurso é um instrumento para que o tribunal consiga nomear. Então, o concurso é um instrumento para a nomeação. O concurso é o meio, nomeação é o fim. Outro exemplo, quando a administração, por exemplo, quer comprar novos computadores, vai fazer o quê? Licitação. Só que veja que no final das contas, o que ela quer não é licitar, o que ela quer é comprar o computador. Só que a licitação é um instrumento para que eu consiga comprar. A compra é o fim, a licitação é o meio. É a mesma lógica do poder. O poder é um meio
para que o administrador alcance seus fins. Ou seja, o poder é dado para que o administrador ele consiga cumprir com o seu quê? Dever. É por isso que os poderes administrativos eles são instrumentais, ou seja, eles servem de instrumento para que o administrador posteriormente consiga cumprir com o seu dever. É esse o raciocínio lógico. Só que aí perceba o seguinte, um administrador, por exemplo, um prefeito, tem poderes pelo simples fato de ser prefeito? Não, um prefeito ele só tem poderes no momento que ele estiver cumprindo com os seus deveres. Exemplo fácil, eu, prefeita, estou desapropriando a casa aqui de 10 pessoas para construir uma via expressa. Estou usando de poderes para cumprir com os meus deveres. Agora eu, prefeita, estou na fila do banco para pagar minha casa. Naquele momento eu não tenho nenhum poder. Por quê? Porque eu não estou cumprindo nenhum dever. É por isso que os poderes eles são instrumentais, porque o poder é dado para que o administrador cumpra com o seu dever. E uma outra coisa que eu te pergunto é, esse poder que é dado ao administrador, ele é renunciável ou irrenunciável? O poder é irrenunciável. O administrador ele tem que usar do poder para poder cumprir com o seu dever. Ele não tem como renunciar. Exemplo, eu sou da parte tributária da Receita Federal, na parte de execução de cobrança de dívidas. Eu não queria cobrar uma senhorinha a dívida, mas eu tenho que cobrar, porque o poder é dado para ser usado. Tanto que ele é um poder dever. O poder é dado para que eu cumpra com o meu dever. Então aqui tem um conceito esquematizado dos poderes. Então os poderes são as prerrogativas dadas ao administrador para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. E esse poder é um instrumento para que o administrador cumpra com o seu dever e o poder ele é irrenunciável. Isso daqui foi uma parte mais conceitual, mas que te ajuda já entendendo o assunto que vem pela frente. Vou dar apagada aqui no desenho, já copiou? Beleza? Então vou dar aqui apagada no desenho para poder a gente voltar para o nosso material em slides. Deixa eu apagar aqui. Então aqui, ó, perceba que aquele conceito desenhado que a gente fez é a mesma coisa desse conceito escrito. O que são os poderes? São as prerrogativas dadas aos agentes para que ele cumpra com seus fins. Pronto, foi o conceito que a gente desenhou. E eu acho que de maneira desenhada fica mais fácil que a gente consiga entender o que está querendo falar. Beleza esse ponto? Só que antes da gente entrar nos poderes em si, temos que fazer a seguinte diferença. A diferença entre ato vinculado e o chamado ato discricionário, porque é mais ou menos assim, eu vou pegar outra página em branco. Vimos na aula de regime jurídico administrativo o seguinte conceito. Uma lei sozinha adianta de alguma coisa? Não. A lei sozinha não passa de uma simples folha de papel. Então a lei tem que ser colocada em prática. Quem é que vai colocar em prática? Algum administrador. E como é que o administrador ele coloca em prática os comandos da lei? Produzindo determinado ato. Vamos ver mais para frente um assunto chamado de atos administrativos. Mas já fica fácil. O que é um ato administrativo? É um ato praticado pelo administrador para colocar em prática os comandos de quem? Da lei. Então, ato administrativo é um ato praticado pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. Só que esse ato que o administrador vai produzir pode ser de duas espécies. Pode ser um ato do tipo vinculado ou pode ser um ato do tipo discricionário. Meus amigos, gostou da aula do professor? Grande professor. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo para o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco 2016? Acesse nosso site laconcurso.com.br, que lá nós temos a melhor proposta pedagógica e o melhor custo-benefício da internet. Pode pesquisar, pode procurar, que você vai concordar conosco aqui do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, aqui no LAC é o único site do Brasil que você vai se preparar, você vai estudar para esse concurso com um projeto pedagógico diferenciado. Aqui nós temos uma grande metodologia chamada de Personal Coach.
Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concursos. Basta cumprir suas metas de estudos, que lá em março você vai fazer essa prova e vai sair muito bem na prova. Ok, meus amigos? Grande abraço. Ah, já ia esquecendo. Você gostou da aula? Quer o material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link. Você vai lá no site, vai estar lá em documentos, você pode fazer download dessa videoaula a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá